Somos mais uma vez nos elevando em pensamentos e sentimentos, procurando sentir a presença amiga e amorosa de toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos acoberta. Nós vamos nos ligando carinhosamente ao nosso mentor individual, este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, que sempre nos fortalece em todos os momentos. Vamos rogando o seu amparo, o seu auxílio, a sua sustentação. Que Ele possa nos inspirar, nos orientar e que estejamos receptivos. Nós vamos nos ligando carinhosamente ao mentor desta casa bendita, que sempre nos acolhe, que nos oferece tantas oportunidades. Vamos agradecendo e rogando também o seu auxílio, o seu amparo. Vamos nos ligando ao mentor deste trabalho de assistência espiritual, rogando também que este companheiro e suas equipes possam continuar a nos amparar, a nos fortalecer, nos auxiliando nas nossas necessidades. E nós vamos nos elevando carinhosamente até Maria, nossa Mãe Santíssima, rogando a esta Mãe querida que possa envolver-nos com seu manto de luz, nos amparando, nos fortalecendo. Vamos sentindo que a luz azul do manto de Maria vai nos envolvendo todos os nossos lares, envolvendo a cada um de nós, nos sustentando, nos amparando. E vamos rogando a esta Mãe que possa nos elevar até Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre, pelo seu imenso amor por nós. Agradecemos pelo teu Evangelho, pelos teus ensinamentos. E nós rogamos, Mestre, que possa envolver-nos na sua luz, na sua paz, no seu amor. Que possa abrir os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos compreender os teus ensinamentos e colocá-los em prática. Te pedimos ainda, Mestre amado, que possa iluminar a nossa mente, nos dando sabedoria, discernimento, esclarecimento diante das situações que estamos vivenciando. Abençoe, Mestre, os nossos lares, abençoe os nossos propósitos, abençoe os nossos esforços e dai-nos, Senhor Jesus, a paz de que necessitamos. Conduza-nos, Mestre amado, até Deus, nosso Pai Criador, para saudarmos com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, nós agradecemos carinhosamente e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja. Que a paz e o imenso amor de Jesus possa nos envolver carinhosamente. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. O título, a frase que dá nome a esse capítulo, ela foi dita por Jesus
no Sermão da Montanha, que foi uma das grandes passagens que Jesus destaca nos seus ensinamentos, que nos traz várias orientações e, sobretudo, as bem-aventuranças. Então, o título desse capítulo é uma bem-aventurança dita por Jesus nesse sermão. E Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque eles serão consolados. Então, essa frase está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4. E é interessante a gente perceber o seguinte, que quando Jesus fala bem-aventurados, os que choram porque serão consolados, bem-aventurado seria o sinônimo de feliz. Então, ou seja, Jesus diz que serão felizes aqueles que choram, ou os que têm aflição, porque eles serão consolados. E isso pode parecer um pouco contraditório, porque como que poderia ser feliz alguém que chora ou alguém que está em aflição? Como poderia ser bem-aventurado? Nesse sentido, o Espiritismo nos ajuda a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Até porque muitas vezes nós confundimos o que seja a verdadeira felicidade. Porque, segundo os valores da nossa sociedade, das pessoas de um modo geral, felicidade, ou seja, para sermos felizes, nós precisaríamos possuir muitas coisas. Em geral, é associado a felicidade com a posse de determinados bens, quando a verdadeira felicidade é algo interior. E na maioria das vezes, ela não depende daquilo que possuímos. Temos a tendência, às vezes, a condicionar a felicidade à aquisição de determinados bens ou à ausência de sofrimento. Ou ainda pensar que aquele que não possui esses bens ou que sofre está abandonado por Deus. Então, muitas vezes nós precisamos mudar os nossos conceitos para entender melhor esse ensinamento de Jesus. Geralmente, quando nós sofremos, também é comum as pessoas pensarem que Deus está nos punindo de alguma forma. Dito de outra maneira, nós confundimos também a felicidade com a ausência da dor e com a ausência de infelicidade, né? De qualquer dificuldade que nós estejamos passando. Mas nós poderíamos pensar o seguinte: será que realmente todo mundo que sofre é infeliz? Por exemplo, o caso de Chico estava até há pouco tempo bem próximo de nós. Será que nós poderíamos dizer que Chico estava isento de sofrimento? Muito pelo contrário, toda a sua vida foi, quando nós vamos analisando a sua trajetória, ela foi marcada pelo sofrimento. Mas poderíamos dizer que Chico era infeliz? Em várias situações, a gente percebia sempre um semblante de serenidade, de um sorriso, de certa forma, assim, uma paz interior que ele sempre transmitia em todos esses momentos. Então, dificilmente a gente poderia dizer que Chico era infeliz. Então, Chico Xavier pode ser para nós um exemplo de que a felicidade não necessariamente está atrelada à ideia de ausência de sofrimento. Na verdade, a felicidade depende da forma como nós encaramos as coisas. Mas para isso nós precisamos enxergar, como diz Kardec, as dificuldades, os sofrimentos, de um ponto de vista mais elevado. Enxergarmos como oportunidades de crescimento. Então, quando nós conseguimos fazer isso, nós percebemos que muitas vezes os sofrimentos, eles nos ajudam na nossa evolução. Eles são como que sinais de alerta que nos permitem perceber que algo não vai bem e que nós precisamos mudar as nossas atitudes.
Um exemplo bem simples é quando, por exemplo, nós exageramos na alimentação, quase sempre nós temos problemas gástricos ou problemas intestinais, e aí nós percebemos que em algum momento podemos ter exagerado, né, nos alimentos que ingerimos. E aí nós vamos nos observar mais em relação à alimentação. Mas isso não quer dizer que seja indispensável sofrer para evoluir, né? Ou que Deus queira que nós soframos, não é isso. Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer sempre a nossa felicidade. Os espíritos, através das orientações de Kardec, nos informam que nós devemos ter a felicidade que está ao nosso alcance. E que o sofrimento é uma consequência da nossa violação às leis divinas, sobretudo a lei de amor. E que nós somente seremos felizes quando estivermos em harmonia com essas leis. Os sofrimentos, então, são uma consequência dos nossos atos e cabe a nós modificarmos as nossas atitudes para que deixemos de sofrer. Os sofrimentos, então, são resultado das más ações que nós praticamos. E eles podem ter como causa ou como origem duas situações diferentes. Essas causas podem ser anteriores a essa vida ou podem ser causas atuais, ou seja, da encarnação em que nós estamos vivendo. Mas em ambos os casos, quase sempre, o que está por trás das nossas ações, o que motiva as nossas más ações que nós cometemos e que nos leva ao sofrimento, são os nossos defeitos morais, principalmente o orgulho e o egoísmo. Então, se nós cuidarmos da nossa reforma íntima, se combatermos esses defeitos, se procurarmos nos observar em relação a eles, vigiando para evitar ações negativas, nós estaremos evitando assim sofrimentos. Mas quando nós pensamos só do ponto de vista da unicidade das existências, ou seja, de que existe uma única vida, quase sempre este pensamento nos leva a agir de forma egoísta. O pensamento, de um modo geral, é pensar que nós devemos aproveitar ao máximo os prazeres que a vida nos oferece, para que possamos usufruir desses prazeres de forma intensa. Mas quando agimos assim, muitas vezes, como nós dissemos, nós acabamos gerando sofrimentos para nós e para aqueles que estão ao nosso lado, levando os outros a sofrerem também. Então, por exemplo, quando alguém que está passando por dificuldades nos seus lares, por exemplo, às vezes em algum momento diz que já não aguenta mais ficar mantendo aquela família, não aguenta mais passar por aquelas dificuldades e que ela merece ser feliz e de repente ela abandona a família e vai embora viver a sua vida, na verdade essa pessoa está buscando o sofrimento, ao invés de buscar a felicidade como ela pensa. Porque ninguém pode ser infeliz fazendo a infelicidade dos outros. Jesus nos diz que, na verdade, nós só alcançaremos a felicidade buscando auxiliar o nosso próximo e fazendo aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então é por isso que Kardec nos diz que a fé no futuro, e sobretudo a ideia da reencarnação, ao contrário da ideia da unicidade das existências, nos leva a ter paciência e resignação diante da dor e do sofrimento. E a ideia da reencarnação nos mostra também que se nós sofremos, não é por acaso. Existe uma razão para aquele sofrimento. E que se esta razão, este motivo, não está na atual encarnação, que ela deve, com certeza, estar numa vida anterior. E diz mais que Deus, sendo justo e bondoso, os sofrimentos que nós passamos devem ter uma causa justa. Então, se a causa não for dessa encarnação, será com certeza de uma encarnação passada. Mas com certeza é uma causa justa.
Mas muitas vezes os sofrimentos são fruto das nossas ações, mesmo na atual encarnação. Muitos sofrimentos poderiam ser evitados. O Evangelho nos traz alguns exemplos de causas atuais que nós poderíamos evitar, poderíamos, através das nossas atitudes, para evitar o sofrimento. A gente poderia listar algumas delas. Por exemplo, pais que às vezes sofrem por causa da ingratidão dos filhos. O Evangelho nos fala que esse sofrimento poderia ser evitado se eles observassem desde o início as más tendências do filho, combatessem o orgulho e o egoísmo desde quando ainda eram crianças, evitariam sofrimentos no futuro. Muitas enfermidades, muitas doenças também são frutos da intemperança, dos excessos, muitas vezes relacionados também a vícios que nós cultivamos, a um descontrole emocional, a um excesso de agressividade. E o Evangelho nos fala que esses sofrimentos poderiam ser evitados se nós tivéssemos mais temperança, mais doçura, mais abnegação, e se evitássemos os excessos, como no caso dos vícios. Muitas vezes também nós sofremos, hoje em dia é muito comum, por qualquer motivo, nós levarmos as querelas judiciais, né? Ou seja, levar as nossas dificuldades no cotidiano, na relação com o próximo, para ser discutidas na justiça. Isso muitas vezes porque nós somos muito suscetíveis por causa do orgulho. Nós nos melindramos por qualquer motivo. E esse tipo de sofrimento que às vezes é causado poderia ser evitado se nós fôssemos mais indulgentes, se nós perdoássemos mais. O Evangelho fala ainda de pessoas que às vezes vivem uniões infelizes e que muitas vezes essas uniões não são baseadas no amor, mas às vezes no interesse, na vaidade ou na irresponsabilidade, que acabam gerando separações, sofrimentos para ambos os envolvidos e às vezes até mesmo nos filhos. E que poderíamos evitar esse sofrimento se nós fôssemos mais responsáveis, tivéssemos mais amor. Muitas vezes nós sofremos também porque nós não limitamos os nossos desejos em relação, por exemplo, aos bens materiais. Muitas vezes as pessoas gastam aquilo que não tem condições de pagar. Então, falta de disciplina, de ordem, de previdência. Então, poderia ser evitado se nós tivéssemos mais previdência, mais planejamento, mais organização. Muitas vezes ainda, nós sofremos por causa da nossa ambição, do nosso egoísmo. Nós só pensamos nas nossas necessidades e nos esquecemos de pensar na necessidade do nosso próximo. E olhar para o sofrimento do nosso próximo nos ajuda também a ter mais aceitação diante dos nossos sofrimentos. Porque quando nós julgamos que estamos sofrendo muito, se nós olharmos ao redor, nós veremos que tem pessoas que sofrem muito mais do que nós. Então, quando Jesus diz no Sermão da Montanha que serão bem-aventurados, serão consolados aqueles que choram, ele não está necessariamente dizendo que essa consolação ela vai ocorrer nesta vida. Porque muitas vezes nessa vida nós estamos tendo a oportunidade de resgatar as faltas do passado. Mas quando é que nós podemos dizer que uma dor ou um sofrimento está nos preparando para uma felicidade futura? Muitas vezes nós vemos famílias que sofrem casos de enfermidade dos seus membros e que esses sofrimentos são agravados pela inconformação das pessoas que estão doentes. Muitas vezes as famílias sofrem mais com a forma como aquele doente lida com a situação
do que com a doença em si. Então, quando Jesus fala aqui daqueles que serão consolados, é aquele sofrimento que é aceito com paciência, com resignação. Então, como nós dissemos, Deus não quer o nosso sofrimento. O que Ele quer é que nós aprendamos, sobretudo, aprendamos a amar. Então, muitas vezes, os sofrimentos nos levam a nos sensibilizar mais também para com a dor do próximo. Aquelas pessoas que passam por situações difíceis, às vezes desenvolvem uma empatia, desenvolvem uma solidariedade para com aqueles que sofrem situações semelhantes. Então, muitas vezes, o sofrimento ele é uma forma que é utilizada para despertar a nossa consciência. Mas será que quando nós estamos sofrendo, nós conseguimos perceber isso? Que o sofrimento ele tem esse papel importante na nossa evolução? Porque é então que muitas vezes, nas nossas orações, nós simplesmente pedimos a Deus que nos afaste, que nos livre das dificuldades e dos sofrimentos. Ao invés disso, nós deveríamos pedir força e coragem para superá-los. Muitas vezes, como nós dissemos, a dor tem um papel importante na nossa evolução. O Emmanuel, ao comentar sobre o sofrimento, ele faz uma comparação muito singela, dizendo que a lagarta não reclama do sofrimento pelo qual ela passa. Quando ela vai se fechar num casulo e ficar por vários dias ali, passando por um processo de transformação. Essa simbologia utilizada por Emmanuel é interessante porque ela faz exatamente a menção àquilo que nós falamos, que nós precisamos ampliar a nossa visão espiritual e encarar as coisas de um ponto de vista mais elevado, como diz Kardec. Porque a visão da lagarta é muito limitada, ela simplesmente rasteja próximo do local onde ela se encontra. Então ela precisa passar pelo sofrimento de enclausurar-se, de passar pelas transformações para se tornar borboleta. Mas se alguém, por acaso, percebendo a lagarta dentro do casulo fechada, ela resolvesse abrir o casulo, o que aconteceria é que a lagarta não se transformaria em borboleta. Ela precisa passar pelo processo de mudança dentro do casulo e depois do esforço de sair do casulo para se tornar borboleta. E assim somos nós. Se muitas vezes nós fôssemos retirados das situações difíceis que nós vivenciamos, nós não teríamos condições de ampliar a nossa visão espiritual e de nos tornarmos seres mais elevados. A visão da borboleta, com certeza, é muito mais ampla do que a da lagarta, mas para isso ela precisou passar pela mudança, pela transformação que o sofrimento proporcionou. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo fala que existem duas formas de sofrer. Ele faz uma distinção entre o bem e o mal sofrer. E assim o Evangelho nos esclarece que o sofrimento não deve ser visto como um castigo, mas sim como algo que nós precisamos aprender para sermos realmente felizes. E aí nós poderíamos refletir como é que nós temos agido diante dos sofrimentos. Nós temos aceitado com resignação, com paciência, ou simplesmente questionamos por que Deus está permitindo que eu sofra, que a minha família sofra. E nós só vamos aproveitar as lições que o sofrimento nos proporciona se nós voltarmos para dentro de nós mesmos, buscando aquele reino de Deus que Jesus falou, buscando essa comunhão com as leis divinas. Jesus mesmo disse que o caminho da verdadeira vida, ou seja, de uma vida plena, estão nas bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças sempre nos convidam a buscarmos as virtudes. Virtudes que são contrárias aos defeitos. Só para ilustrarmos uma situação de como lidarmos com o sofrimento, tem uma pequena história que se encontra no livro O Caminho da Felicidade, de Humberto Ruden,
que ele menciona uma situação em que um, uma família vivenciou, né, em que o pai de família trabalhava numa empresa durante muitos anos e ele estava aguardando uma promoção. O seu chefe estava para aposentar e ele pensava que ele iria ocupar o seu lugar. Mas o que aconteceu não foi isso, foi que de repente foi anunciado pelo diretor da, da empresa que viria uma outra pessoa de uma outra localidade para assumir a, o cargo da chefia, né? E ele ficou muito revoltado com aquilo. Ele chegou em casa, contou para sua esposa e ela também ficou muito revoltada. E ela sempre se lamentava e contava para as pessoas como eles tinham sido injustiçados pela empresa para a qual ele tinha dedicado tantos anos da sua vida. E eles sempre vivendo num processo de inconformação, de falta de aceitação daquela situação. Até que um dia eles receberam a visita de um amigo que era uma pessoa muito espiritualizada. E eles então novamente desabafaram com ele, dizendo o quanto eles tinham sido injustiçados, né? O quanto eles se sentiam inconformados e lamentaram aquela situação. Aquele amigo então se propôs a eles que eles fizessem uma oração. E eles reunidos então pediram, né, que Deus pudesse auxiliá-los no entendimento daquela situação que eles estavam vivenciando, que Deus com certeza sabia o que era melhor para eles. Então que eles pudessem compreender aquela situação e mostrar claramente como que eles poderiam agir diante daquela conjuntura, daquele momento que eles estavam vivenciando. E eles perceberam que a partir daquele momento, daquela oração, eles se sentiram mais confortados, mais conformados. E a própria postura do pai de família mudou na empresa. Porque como ele estava revoltado, ele estava se negando a ajudar o novo chefe, que não sabia muito bem como o funcionamento das coisas, e ele percebeu que ele não estava sendo até bem visto pelos seus superiores, devido à sua atitude de revolta, de inconformação e de se negar a auxiliar. E a partir daquele momento, ele mais conformado, ele passou a agir de forma a colaborar, a contribuir novamente com o crescimento da empresa, para que as coisas andassem de uma forma mais positiva e adequada. E diante dessa mudança de comportamento, ele teve, passado alguns meses, a oportunidade de assumir um outro cargo. Então nós poderíamos refletir que muitas vezes a revolta e a inconformação pode nos levar a sofrimentos maiores. Poderia levar, nesse caso, aquele chefe de família mesmo a perder o seu emprego, o que seria muito pior. Então, muitas vezes, nós agravamos o nosso sofrimento por causa da nossa inconformação. Mas quando nós voltamos para Deus e procuramos perceber que Deus quer sempre o nosso bem, que aquilo que nos acontece não é por acaso, quando nós voltamos para dentro de nós e buscamos a interiorização, como nós dissemos, nós vamos encontrar forças, coragem para superarmos as dificuldades. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. Então a felicidade não vai ser encontrada externamente, mas sim internamente. E quando nós fazemos isso, quando nós procuramos essa felicidade no nosso interior, nós também modificamos aqueles que estão à nossa volta e modificamos as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, modificando a nós mesmos, nós vamos modificando também, aos poucos, o mundo em que vivemos. Então, se nós queremos um mundo mais feliz, um mundo onde reine a paz, a concórdia, onde haja menos sofrimentos, nós precisamos começar buscando essa felicidade dentro de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, então, nesses propósitos. Que assim seja.
Nós vamos então agradecendo carinhosamente a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por esta oportunidade. E nós vamos abrindo os nossos corações, nos ligando aos amigos responsáveis pela coleta de vibrações. E vamos vibrando muito amor pelo bem universal, pela paz entre os homens, pelos países que passam por maiores dificuldades, especialmente em relação a esta pandemia. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, por todo o povo brasileiro. Vamos vibrando muito amor por todos os irmãos necessitados, aqueles que se encontram hospitalizados, vibrando pelos profissionais da saúde, vibrando pelos irmãos que se encontram nas ruas, pelos idosos nos asilos, pelas crianças e jovens abandonados, pelos irmãos que se encontram nos vales de sofrimento. Vamos vibrando por todas as religiões, vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vamos vibrando muito amor por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E nós vamos deixando uma vibração de amor em aberto, para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade nesse instante. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de todos os amigos que nos auxiliam, nós agradecemos e pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.